Boa noite, sejam bem-vindos a mais uma atividade da Sociedade Espírita Luz, Paz e Caridade. Em breves minutos estamos iniciando a atividade doutrinária dialogada desta noite. Sejam todos bem-vindos, preparemo-nos. Os que desejarem a magnetização das águas, por gentileza, deixem-na à mão, perto onde se encontrem, a fim de que no final possamos pedir aos benfeitores para magnetizá-la. Sejam todos bem-vindos, agregando-nos em torno do pensamento cristão, buscando, além de servir, sermos também um pouco mais caridosos, tanto para conosco mesmo, quanto para com o nosso próximo. São 19h30, vamos fazer a nossa habitual prece inicial. Por gentileza, acompanhe-me, rogando ao Divino Mestre as suas bênçãos para cada um de nós. As bênçãos também para quem estamos endereçando os nossos pensamentos, para que nessa conjugação de esforços, estabelecendo entre nós um campo favorável à ação dos benfeitores, sejamos cada um de nós um polo também irradiador da mensagem do Cristo para os que estão à nossa volta, principalmente aos nossos irmãos desencarnados. Assim, sob o influxo destas bênçãos, damos início à atividade programada para hoje. Assim seja. Vamos abordar hoje uma pequena parte do capítulo 7, onde trataremos sobre a humildade e o orgulho. Como administrar esses dois? Essa é a questão que deveremos desenvolver hoje. Como administrar o orgulho e a humildade? Vou contar com a participação de todos, porque a nossa tarefa é dialogada. Então requer que cada um, aqueles que se sentirem encorajados ou necessitados, fazer uma pergunta ou uma colocação, trazer uma opinião, colocar ali o seu sentimento a respeito de orgulho e de humildade. Mas para que nós tenhamos algo substancial para começarmos, todo esse item, o orgulho e a humildade, é assinado pelo Espírito Lacordaire e que foi ditado em Constantino em 1863. Destaquei aqui um parágrafo em que ele assim se expressa: e vós todos, os que sofreis injustiça dos homens, sede indulgentes para com as faltas de vossos irmãos, eu vos dizendo que vós mesmos não estáis isentos de censura. Isso é caridade, mas é também humildade. Se sofreis calúnia, curvai a fronte sob essa prova. Que vos importam as calúnias do mundo? Se vossa conduta é pura, Deus não pode vos compensar? Suportar com coragem as humilhações dos homens é ser humilde e reconhecer que só Deus é grande e poderoso. Em cima desse parágrafo, coloquemo-nos nesta posição.
será que temos a humildade suficiente para atender essa posição aqui exposta por Lacordaire? O que vocês pensam? Qual é a nossa capacidade de humildade? O quanto somos humildes ou o quanto somos orgulhosos ainda? Ou, por outro lado, temos os dois juntos? Orgulho e humildade? A pergunta está no ar. Toda vez que nós nos aborrecemos com a opinião de alguém, qual é o sentimento que estamos exteriorizando? Toda vez que aplaudimos ou nos alegramos com um elogio que nos façam, qual o sentimento envolvido? Quais desses dois, é para nós o mais agradável? Silêncio na live. Será que somos tão orgulhosos que não podemos ainda reconhecer isto? Mas como eu falei, todos nós temos um pouco de humildade. Todos nós também temos orgulho. Aliás, é uma das chagas da humanidade junto com o egoísmo. O orgulho. E se nós estamos vivendo o que estamos vivendo, é sinal de que somos, no geral, na humanidade como todo, muito humildes? Não, somos orgulhosos. Vamos lá, a Jane aqui é o meu braço direito nos comentários e nas perguntas. Tem um comentário da Michele. Ela disse assim, ó: somos muito mais orgulhosos do que humildes. Nosso grau de adiantamento ainda não permite que exercitemos a humildade no seu real sentido. A Michele está dizendo que nós somos muito mais orgulhosos do que humildes. E difícil é admitir. Não é isso, já? Sim. O difícil é admitir. Porque algo dói dentro de nós. Quando nós dizemos, eu sou orgulhoso. Mas como trabalhar isso? Como administrar o orgulho? O Luiz. Vamos lá, Luiz. O Luiz está presente aqui conosco. Um dos passos para chegar à humildade é reconhecer o orgulho, né? Então, assim, quando nós já começamos a nos reconhecer como orgulhosos, já damos aí um passo considerável para o exercício da humildade, né? Até exercitar leva um certo tempo. O Rodrigo. Eu tenho uma dúvida, Sr. Paulo, assim, ó. O nosso processo de evolução, de aprendizado, do homem orgulhoso que sou hoje para o humilde que serei daqui a muito tempo, ele é lento. Mas Deus, ele tem mecanismo de fazer mudar isso, né? Por exemplo, Saulo de Tarso, que caiu do camelo, do cavalo, quando viu Cristo. Então foi um tratamento de choque e dali houve uma mudança. Deus precisa que nós tenhamos tanta lentidão no nosso processo de aprendizagem. Então o Rodrigo nos coloca no desenvolvimento da humildade, como um processo. Na medida em que vamos ganhando humildade, nós vamos diminuindo a nossa carga de orgulho. O Marcelo? É justamente essa a nossa tarefa, né? Transformar o orgulho em humildade. São sentimentos antagônicos. E eles têm que... Nossa tarefa é justamente fazer essa transformação. Como o Rodrigo disse, é um longo caminho. Provavelmente a gente não vai cumprir nesta existência, mas cada um tem o seu tempo. Cada um precisa passar por determinadas provas para
fazer essa transformação? Eu acho que eu não preciso entender isso, Paulo. A minha questão era por que o nosso processo é tão lento. Porque o nosso processo é lento. E se Deus tem mecanismo, quando o texto Sim. de Paulo foi... Podemos dizer que o processo é lento para nós, porque nós estamos em formação. Estamos solidificando tanto as virtudes, quanto tentando deixar os vícios de lado, as imperfeições. E para que nós não sejamos sobrecarregados, o processo é lento. Quando Paulo de Tarso Saulo se transforma em Paulo de Tarso, ele simplesmente despertou, porque todo aquele conhecimento, toda aquela humildade, aquilo já era dele, era conhecido, estava esquecido. Bastou a presença do Cristo e ele, por assim dizer, com aquela cegueira que foi momentânea, deu tempo a ele a pensar e buscar no seu passado e na sua intimidade o que ele já era. Porque ninguém dá saltos. Ninguém dá saltos, sai de uma posição como ele, que era um perseguidor aos cristãos, para ser um adepto. Isso não acontece, isso é porque ele já era isso, mas estava no esquecido. Luiz, queria? Na verdade, ele usa esse tempo, ele usa aqueles 3 anos no deserto, para consolidar essa transformação, que era preciso, Então, assim, ele vai trabalhar, vai ser humilde, e ele precisava dessa humildade na tarefa que ele cabia produzir, Então, assim, ele passa esses 3 anos consolidando toda essa humildade, e então está pronto para a nova tarefa que cabia a ele fazer. Isso. Mas ele já vinha com isso, Claro. Tem mais algum, Jane? Tem, a Débora diz assim, gostamos dos elogios, e claro que as duas situações nos remetem ao orgulho. Sim. Da Débora. E aí eu coloquei uma aqui que eu vou fazer a pergunta para ti, tá? Coloquei aqui, Quando a gente gostava de usar roupas de marcas caras, e agora dizemos, vejam só, não sou mais assim, hoje só uso essas roupas bem baratinhas, que nem marca tem. Qual o sentimento que impera? O orgulho ou a humildade? Possivelmente ainda seja orgulho, É um orgulho travestido de humildade, Olha como eu sou humilde. Há muitas nuances aí que nós precisamos prestar atenção. Veja assim, quando nós precisamos trabalhar o nosso orgulho, e que chegou o momento de nós trabalharmos, Deus vai nos colocar no caminho pessoas que irão nos alfinetar, que irão cutucar o nosso orgulho, que irão estimular esse orgulho, até mesmo muitas vezes na tentativa de nos humilhar, para ferir de morte o mesmo orgulho. É a hora em que nós, então, à luz do conhecimento do Cristo, precisamos parar e, com isenção, se é possível nós termos isenção conosco mesmo, porque a gente sempre tem uma tendência muito grande pelo egoísmo, com essa isenção possível, nós começarmos a nos desvestir do orgulho, para adotar a posição do humilde. Mas como aqui foi já assinalado pelo nosso irmão Rodrigo, isso é demorado, leva tempo, porque nós temos uma carga emocional, uma história espiritual, um conhecimento já adquirido, que nem sempre suporta mudanças drásticas, bruscas. É necessário também que nós aprendamos a realizar as nossas transformações para melhor na medida das nossas forças. Não é nos acomodar, não é assim. Mas sabermos que podemos dar um passo de cada vez. Não podemos ainda saltar. Então que façamos a nossa caminhada de passo em passo. Se não podemos correr, caminhemos, mas isso tem que ser consciencial, junto com as nossas emoções, os nossos sentimentos.
Porque muitas vezes nós queremos abandonar o orgulho de uma forma racional. Mas por dentro, como a Jane disse aqui, agora eu só uso roupas sem nenhuma marca, para dizer que eu sou humilde. Mas qual é o teu sentimento ao vestir-se com roupas sem marca, sem grife? Será isso humildade? Ou é um orgulho travestido? Aneldes Rosa. Aneldes. Fazendo uma autoanálise, buscando ver os momentos em que nos deixamos afastar de Deus e de nós. Momentos de raiva, mágoas, melindres, egoísmo. Todos filhos do orgulho. Todas as imperfeições que a Aneldes falou são filhos do orgulho, né? Então vejam, quantas oportunidades nós temos de trabalhar o nosso orgulho. Às vezes as pessoas dizem, eu não tenho paciência. Eu queria ser mais paciencioso. E aí para essa criatura, porque Deus está atendendo ela, vai colocar essa criatura impaciente em lugares em que ela terá a oportunidade de desenvolver a paciência. Toda a fila que ela pegar, não anda. Toda a porta que ela bater, vai custar a abrir. Todo pedido que realizar, não vai ser no tempo dela, vai ser no tempo do outro. Tudo para que ela desenvolva a paciência. Deus não nos dá nada. Deus nos dá a oportunidade de desenvolvermos as virtudes. A mesma coisa com orgulho. A mesma coisa com humildade. São oportunidades que Deus vai nos colocando para que nós possamos nos depurar e nos vestir de virtudes. Mais alguém? Não. Então vamos lá. Deixa eu fazer um comentário aí, né, Paulo? Comente, Luiz. Nessa tua última fala, né, as oportunidades que vêm são para esse exercício. Tu coloca dessa forma, né? A porta que vai demorar a abrir, a fila que vai demorar a andar, são todas as coisas para a gente desenvolver, né, a paciência, o orgulho, uma série de virtudes que advêm dessas realidades aí. Mas aí a gente não faz isso, a gente esbraveja. Né? Aí que está na oportunidade que Deus nos concede, a gente está mudando. Ao invés da oportunidade, a gente está vendo como uma situação de constrangimento, de ruim. Sim. Então, assim, essa leitura do que o Criador, né, é o que está no comando de tudo, nos impede, né, a gente fazer essa leitura com orgulho. Né? Quando eu vejo dessa forma, estou com o caminho já praticamente resolvido. Preciso só do exercício. Exercitar, exatamente. Veja assim, quando nós, porque somos ainda orgulhosos, fazemos de nós uma leitura equivocada. Nos atribuímos importância que talvez ainda não temos. E ao chegar num lugar qualquer, queremos que todas as atenções voltem-se para nós. Mas essas atenções não se voltarão para nós. Porque é justamente esse momento em que Deus nos colocou ali para que a gente construa a humildade. Para que a gente saia desse pedestal de areia chamado orgulho, sem cair, sem se ferir, simplesmente descer do pedestal. É a bondade divina. Então nós não podemos nos atribuir importância além daquilo que nós somos. Podemos até achar que merecemos mais, mas aí também entra o orgulho, quase sempre imperando para que a humildade não apareça. Outras vezes, nós, perante um chefe que nos dá ordem, que nos direciona, nós cumprimos. Mesmo às vezes a contragosto, mas cumprimos, porque é o chefe. Ao chegar nós no nosso lar, ou naqueles a quem nós temos uma certa ascendência, o que fazemos?
descontamos-nos nestes, porque eles não têm voz para levantarem-se contra nós. E nós então demonstramos aí o poço de orgulho que somos. É preciso estarmos atentos a isto. Lá no chefe nós não retrucamos. Aqui, naqueles a quem nós nos colocamos como superiores, nós nos damos o direito de menosprezar, de xingar, de violentar moralmente, de dizer a essa criatura que ela não vale nada, que não presta, e ainda diz, olha, tu deveria fazer como eu faço. Ainda se coloca como exemplo. Querem mais orgulhoso do que isto? Tem mais duas perguntas aqui. O Elcio Queiroz diz assim, ó: o orgulho entre duas pessoas numa família pode ser questão de afinidade espiritual. Pode ser. O orgulho entre duas pessoas na mesma família pode ser. Vou usar aqui um ditado que a gente tem no Rio Grande do Sul. 2 bicudos não se beijam. Isto é, estão em antagonismo. É necessário que alguém ceda, porque se nenhum dos dois ceder, qual é a inteligência que predomina aí? Cada um está defendendo o seu ponto de vista sem construir a humildade. Um deles terá que recuar um pouco. Embora, nesse exercício de se diminuir perante o outro, a criatura pode pagar o seu tributo, isto é, se deixar dominar pelo outro orgulhoso. É um exercício. Qual é a outra? A Michele: existe vaidade na casa espírita? Vaidade na casa espírita? Isso existe muito. Sem sombra de dúvidas. Porque a casa espírita é formada de pessoas que são eventualmente espíritas, mas não são perfeitos. Não há perfeição na Terra, não há ser perfeito na Terra, e o único que teve aqui foi Jesus e nós botamos ele na cruz. Ora, então na casa espírita vai ter orgulhoso, vai ter vaidoso, prepotente, déspota, vai ter, porque a casa espírita é constituída de pessoas, como eu disse, eventualmente são espíritas. Mas ser espírita não é dizer sou perfeito. Até porque Allan Kardec definiu o que seria o espírita. Reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar as suas inclinações más. Esforços que emprega. Então não é o perfeito. Alguém que chega à doutrina espírita esperando aqui perfeição, ou esperando pessoas altamente humildes, caridosas, que perdoam, não, está enganado, não vai encontrar, não é no Espiritismo, e nem é nesse planeta, que ainda é de provas e expiação, esse planeta é composto por nós ainda orgulhosos, egoístas, vaidosos, prepotentes, déspotas, enfim, somos criaturas comprometidas com a lei divina. Lembrei, em relação a esta pergunta da Michele, uma entrevista do Divaldo Franco, que estava sofrendo muitos ataques de espíritas, e perguntaram para ele na entrevista como ele se sentia sendo atacado por espíritas. E ele disse, normal, são humanos. A Michele destaca aqui que Divaldo passou por uma situação dessa, que era atacado pelos próprios espíritas, e perguntaram a ele, como é que pode? E Divaldo então responde, são humanos. Exato. Não podemos exigir ou esperar do nosso próximo perfeição, porque isso não é para esse planeta. Às vezes as pessoas criticam, e aí, para quem está exposto, como eu aqui nesse momento,
é difícil, às vezes, recebermos uma observação, uma crítica, de dizer, olha, aquela palavra que tu pronunciou não é assim que se pronuncia, aquilo que tu leu ali, tu leu errado. Mas vem cá, se nós estamos num mundo de provas e expiação, onde a perfeição não é a nossa característica, somos espíritos de terceira ordem, como esperar de mim perfeição? Eu posso fazer esforço para isto, para me aperfeiçoar, mas não esperem perfeição de mim, porque ainda não tenho essas condições. Estou me construindo. Porque vim aqui para expor a doutrina, conversar com vocês, talvez eu tenha que ter feito já no passado um grande exercício, um grande esforço para me apresentar ante vocês. Eu sou um cara altamente introspectivo, de pouca conversa. Quem me ver aqui falando, parece que eu sou o contrário. Mas para quem me conhece na intimidade sabe, eu sou homem de pouquíssimas palavras. Até para que eu não me comprometa tanto com o que eu vou dizer. Orgulho, é isso aí, Joana, é orgulho, perfeito, perfeito. Mais algum? Eu falei isso agora, mas eu lembrei, tem pessoas que dizem assim, ó, eu sou muito tímido, eu não faço palestra, eu não gosto de falar em público, mas isso é orgulho, para não se expor. Uma outra constatação, e aí trago a observação de Raul Teixeira. Ele diz o seguinte, que numa assembleia espírita, num grupo de estudo ou de uma atividade qualquer, o dirigente pede para alguém fazer uma prece. E a pessoa diz, eu não sei, eu não consigo, não sei o quê. O Raul chegou à conclusão de que isso é orgulho. Não fazer a prece é orgulho, porque ela não quer se expor. Ora, como é que tu vai trabalhar o teu orgulho se tu não vai te expor? Um momento da tua vida tu vai ter que te expor para te desvestir desse orgulho e tomar a humildade sobre os teus ombros. Mas essa é uma construção que leva tempo, exige esforço, dedicação, paciência, tolerância para conosco mesmo. Um dia a gente vai estar um pouco mais humilde, outro dia um tanto quanto mais orgulhoso, outro dia nós vamos estar, qualquer olhar que nos façam, nós já nos sentimos ofendidos, agredidos só pelo olhar. Outro dia a gente nem se importa. Há nas famílias muitas vezes essa situação. Fulano te diz poucas e boas e tu não reclama. Agora aqui, tu não dá chance de ninguém te contestar. O que é isto? Se não orgulho? Meus irmãos, estamos chegando na nossa hora final e eu destaquei mais um parágrafo de Lacordaire para concluirmos o nosso trabalho. Agradeço desde já a participação de todos, porque sem a participação que cada um aqui apresentou, o nosso trabalho não seria tão agradável como foi. Diz então Lacordaire: mas se permanecerdes insensíveis à voz dos Espíritos enviados para depurar, renovar vossa sociedade civilizada, rica em ciência e, todavia, tão pobre em bons sentimentos, não vos restará mais senão chorar e gemer sobre vossa sorte. Mas não será assim. Retornai a Deus, vosso Pai, e então nós todos que houvermos servido ao cumprimento da vossa vontade, entoaremos o cântico de ação de graças, para agradecer ao Senhor por sua inesgotável bondade e para glorificá-lo
em todos os séculos dos séculos. Os que desejarem ler esse Lacordaire, capítulo 7, item 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, recomendo que o façam. Analisem-se. Coloque-se nessas figurações que aqui Lacordaire faz. Agora vamos fazer a nossa irradiação, e como de hábito, a irradiação de sábado é para os suicidas. Depois vamos fazer a prece final, onde aplicaremos esse ritual e pediremos aos benfeitores para a das águas. Vamos então à irradiação. Sentimos, querido mestre, as aflições, as dores, os temores, o medo que os nossos irmãos suicidas presenciam. São angústias inenarráveis, quase sempre escondidas no mais profundo dos seus corações, e suas mentes em torvelinho destacam o caos, a impiedade, o fracasso, a desilusão, em suma, o orgulho se sobrepõe e é a grande majestade a levar os nossos irmãos a estas atitudes extremadas. Eles não suportaram as provas. Perdoe-os. Acolha-os em teus braços amorosos, mestre. Eles choram, desesperados, porque arrependidos já começam a se apresentar. Porque desiludiram-se na tentativa de extinguir um problema qualquer. Ele se tornou mais robusto, mais estuante, mais provocativo. Eles choram e no desespero emudecem seus ouvidos e suas vozes se tornam inaudíveis, porque gritam para eles mesmos e para dentro de si. E aqui estamos nós, nesse pequeno grupo, sendo vozes de nossos irmãos suicidas. E pedimos por eles, mestre, tenhas misericórdia e compaixão. Atenda também os nossos irmãos que, sendo suicidas, estão reencarnados agora. Eles precisam de muita assistência, de muito encorajamento, de solidariedade, de coparticipação, e que possamos nós estender os nossos braços, oferecer os nossos ombros para dar-lhes um pouco de suporte. Outros tantos, em número maior, estão na ideação suicida, planejando ou tentando nesse exato momento. Socorra-os. Eles estão na beira do abismo e de um momento para outro, de um segundo para outro, podem se jogar nesse abismo, o abismo do suicídio. Um abismo que não tem fim, até que a criatura possa despertar, arrepender-se e rogar ao Divino Pai uma oportunidade nova
para refazer os passos interrompidos abruptamente. Oramos pelos familiares de todos os suicidas, porque eles também sofrem e porque ainda temos uma carga de orgulho muito forte. Em muitas oportunidades, nós escondemos que o nosso familiar deixou o nosso convívio físico pelo suicídio. Criamos estratagemas, desculpas, para não admitir o fato. Ó Mestre, quantos somos doidivanas, atenda às nossas súplicas. Assim seja. Nesta hora, irmãos e irmãs, ao estabelecermos a nossa conexão espiritual com os benfeitores, pedimos a eles que derrame sobre nós as suas bênçãos, envolvendo-nos em vibrações amorosas, fraternais, vibrações de amparo, de sustentação, de encorajamento, vibrações de saúde para o físico e para o espírito, vibrações de perdão, para que possamos nos reajustar com a lei de Deus e com a consciência tranquila, darmos seguimento à vida. Rogo também para que o nobre irmão presente conosco magnetize a água exposta, porque necessitamos tanto desse fluido magnetizado. Ó Mestre, quantas alegrias, mas também quantas lágrimas ainda enfrentamos. Que saibamos nos valorizar, nos construir criaturas melhores, mais fraternas, mais solidárias e mais humildes. Porque ao voltarmos à pátria espiritual, possamos nos apresentar lá com algumas ações em prol do nosso próximo e, por conseguinte, em prol de nós mesmos. Agradecemos a carinhosa participação e as vibrações que cada um emitiu em favor de todos. Encerramos o nosso encontro desse sábado. Assim seja. No próximo domingo, amanhã, às 9 horas em ponto, teremos o nosso momento diário de oração. Venham participar conosco. É o momento em que abrimos a nossa alma. É o momento em que nós damos voz a quem não tem voz. Até o próximo encontro. Boa noite. Muitas bênçãos.